bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web, havendo quórum regimental estando presente. O ilustre representante do Ministério Público declara aberta a sessão plenária do número 1577. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1576, realizada no último dia 29 de agosto. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora, então, para o julgamento dos processos da pauta. No item 1, temos um pedido de vista, que tem como relator o nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro e como revisora a nobre conselheira Ana Lu Maria Gouveia, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Bom dia, senhor presidente, quero cumprimentá-lo pela condução da sessão, cumprimentar o procurador doutor Mário, querido Mário, Valmir, Polanco, Cristóvão, Dulce, todos que estão nos assistindo e ouvindo. Bom dia. Trato os autos de inspeção destinada à verificação da existência de atos nulos em decorrência do decreto 7.166/2020, que nomeou os aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Polícia Civil, quando a despesa de pessoal total com o pessoal do Poder Executivo encontrava-se acima do limite máximo permitido pelo artigo 20, inciso 2, a linha C da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme demonstrado no relatório de gestão fiscal publicado pelo ente no segundo quadrimestre de 2020. Encerrada a instrução processual, o nobre relator requereu a inclusão do feito na pauta de julgamento, o que ocorreu na 1573, sessão ordinária virtual, realizada em 8 de agosto de 2024, sendo o voto proferido nos seguintes termos: pela regularidade dos atos de gestão, ora apreciado, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Em seguida, os conselheiros Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e Ronald Polanco Ribeiro acompanharam integralmente o entendimento do relator. É o breve relatório. Após a análise mais detalhada das admissões realizada com base no decreto número 7166/2020, voltados à Polícia Civil do Estado do Acre, a área técnica concluiu que o ingresso de 20 auxiliares de necrópsia ocorreu durante um período de restrição fiscal, conforme transcrito a seguir. Desatendimento ao artigo 21 e artigo 22.4, ambos da LRF, pela contratação dos 20 auxiliares de necrópsias, por meio do decreto 7.166, em momento de restrição fiscal, visto que cargos nunca antes providos não se enquadram no conceito de reposição, contido no inciso 4 do parágrafo único da LRF. No entanto, considerando os prejuízos que acarretaria da anulação do ato, opina-se pela manutenção das contratações. Embora à época das nomeações o Estado estivesse acima do limite máximo permitido, o que permeia o caso em análise é referente à excepcionalidade prevista na própria LRF, que permite admissões para reposição em áreas essenciais como a de segurança pública. Inicialmente, é importante destacar que, no exercício de 2020, o Estado do Acre decretou o estado de calamidade pública em 16 de março de 2020, o decreto 5.465 de 2020, com o objetivo de prevenir e enfrentar a pandemia causada pela Covid. Estado esse que foi prorrogado por sucessivos decretos. No âmbito federal, o Congresso Nacional reconheceu a calamidade pública em todo o território nacional para os fins de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101 e da limitação de empenho que trata o artigo 9º por meio do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Nesse contexto, em 28 de maio de 2020, entrou em vigor a Lei Complementar 173 de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Alterou a Lei Complementar número 101 e adotou providências criando uma espécie de regime fiscal provisório para enfrentar a pandemia, dentre elas
diversas proibições, aqui imposta até 31/12/2021, conforme artigo 8º, destacado aqui os incisos 4 e 5. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorre da pandemia do Covid, ficam proibidos até 31/12/2021 de admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalva ou reposições de cargo de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa. As reposições decorrentes de vacância de cargo efetivo ou vitalício, as contratações temporárias de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 da Constituição Federal, as contratações de temporário para prestação de serviço militar e as contratações de aluno de órgão de formação de militares. Realizar concursos públicos, exceto para as reposições de vacância prevista no inciso 4. Constata-se que, sobre a ótica da interpretação literal ou gramatical, o inciso 4 do artigo 22 da LRF está alinhado ao disposto no artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020. No entanto, o significado real da intenção do legislador deve ser compreendido por meio de uma interpretação sistemática, integrando a um sistema normativo mais amplo. Nesse contexto, destaco que as admissões de 20 cargos auxiliares de necrópsia ocorreram durante o período que o Brasil estava sob estado de calamidade pública, conforme disposto na parte final do capítulo do artigo 8º, que abrange todos os entes da federação afetados pela calamidade. É relevante mencionar as medidas adotadas para enfrentar a emergência de saúde pública e os profissionais considerados essenciais ao controle de doença e à manutenção da ordem pública, disciplinado no artigo 3º, inciso 5, com o artigo 1º, artigo 3º, J da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que diz: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata essa lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos, uso obrigatório de máscara de proteção individual, estudo, investigação epidemiológica, exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver. Durante a emergência, também tem o artigo 3, que lá diz mais ou menos isso. Medida para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doença e à manutenção da ordem pública. Também fala, considerando profissionais essenciais ao controle de doença e à manutenção da ordem pública. Então, considerando o vasto aparato normativo voltado para o combate ao surto pandêmico, observo que a convocação dos profissionais de necrópsia, ocorrida em 29 de outubro de 2020, coincide com um período de crescente aumento de óbitos relacionados à Covid-19, tanto que o auge de óbitos ocorreu em 2021, o que demandou uma intervenção mais efetiva por parte do Estado, justificando assim a contratação dos profissionais em questão. Ademais, destaco ainda a ponderação da DAF, expondo que entende-se o papel essencial dos auxiliares de necrópsia, aos quais realizam procedimentos que vão desde a identificação cadavérica até a exumação dos corpos. De igual modo, manifesto concordância e acrescento que, conforme as atividades definidas no edital de 17 de março de 2017, as funções exercidas por tais profissionais eram essenciais para a situação de calamidade pública em decorrência da pandemia. Aqui está a descrição, que é
remover e transportar cadáver do local em que se encontrarem até o Instituto Médico. Então, conforme demonstrado, as folhas 98 e 111, a função de auxiliar de necrópsia já era desempenhada por servidores não ocupantes do cargo específico e que não foi identificado aumento de despesa em decorrência de tais nomeações. O relator apresentou destaque esse ponto em seu voto. Ele diz mais ou menos assim: por fim, não está demonstrado nos autos que houve aumento de despesa em decorrência de tais nomeações. No entanto, a partir desse ponto, não se pode deixar de observar que o Poder Executivo Estadual, como regra, não apresenta, como sempre, as informações necessárias acompanhado dos estudos e impactos decorrentes de toda e qualquer nomeação. Isso dificulta e, em alguns casos, até compromete a análise por parte dessa Corte de Contas. Ressalta-se que estão sendo também mencionadas exigências legais expressas na lei, na LRF, cuja não observância torna o ato nulo de pleno direito. Começou a falhar. Caiu, parece que aqui. É, Vocês estão ouvindo, né? Agora sim, mas estava falhando. Ah, tá. Eu vou continuar, então, a leitura, Isso, tá? pode continuar, que ouvimos tudo. Uhum. Então, tá. Já estou no final. Estão ouvindo? Sim. Considerando o vasto aparato normativo voltado para o combate do surto pandêmico, observo que a convocação dos profissionais de necrópsia ocorrida em 29 de outubro de 2020 só venho justificando. Então, eu vou direto aqui ao voto. Dada a relevância social que justificam as referidas nomeações e levando em consideração o lapso temporal entre as nomeações e esse julgamento, durante o qual o servidor já adquirir estabilidade, voto nos termos do relator a inclusão de uma recomendação ao chefe do Poder Executivo do Estado do Acre, pela regularidade dos atos de gestão ora apreciado, e recomendar ao senhor Gladson Lima Cameli, governador do Estado do Acre, que observe rigorosamente as diretrizes definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, realizando os estudos necessários que contenham demonstrativo da estimativa do impacto orçamentário financeiro, indicando a origem dos recursos para custeio e comprovando a existência de dotação orçamentária prévia e suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e ao acréscimo dela decorrente, bem como deve comprovar que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultado fiscal e que há autorização específica para as contratações na Lei de Diretriz Orçamentária, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. Senhor presidente, mesmo votando com o relator e acrescentando mais esse item, que seria essa recomendação, eu fiz esse voto longo para justificar que, mesmo tendo a lei contrária e, nessa época, acima da lei de responsabilidade fiscal, mas existe toda uma legislação que acaba aceitando essa situação. Porque, atualmente, dentro do tribunal, se pega muito os votos de acordos passados. Então, como se dissesse que a gente é contraditório no voto, mas cada um tem uma especificidade. Esse é bem específico, era necrópsia, eram profissionais que já faziam esse trabalho, mas não estavam na sua função. Então, por causa disso, então, estão ouvindo? Sim.
por causa disso, eu fiz esse voto longo e, principalmente, essa recomendação, porque hoje o governo trata com desdém o Tribunal de Contas, fazendo vários concursos, não mandando para o Tribunal de Contas se realmente precisa daquela quantidade de pessoas e, mais ainda, faz reajustes e os interstícios de categorias específicas, sem respeitar outras categorias, bota para uma, não dá para outra, e simplesmente não manda nenhum estudo para o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, na sua maioria, dentro do Pleno, acaba acatando essa decisão do governador, essa posição do governador. Isso é muito ruim para o Tribunal de Contas, porque a única coisa que ainda nos fazia ter certas exigências em votação era a questão da lei de responsabilidade fiscal. Ele, além de fazer o que ele quer, ele ainda não demonstra, não manda documento, não demonstra que é viável essa situação, dá para uma categoria, não dá para outra categoria, e aí tudo passa, acaba tendo maioria dentro do tribunal. Isso não acho que é certo. É o meu voto, senhor presidente. Voto com o relator, mas gostaria de acrescentar essa recomendação que fica a cargo do relator, se acata ou não. Obrigada. Obrigado, conselheira Ana Lu. Consulto o nobre relator, se acata a recomendação. Senhor presidente, o meu voto já foi dado. Eu não modifico o meu voto. Pois não, conselheira. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu acho que é importante nós acrescentarmos ao voto essa recomendação, porque ela não traz nenhum problema, muito pelo contrário, é uma medida de prevenção do tribunal, eu acho importante. Eu acompanhei o voto do relator, mas eu também acrescento essa recomendação sugerida pela revisora. Obrigado. Eu acho importante, é uma medida educativa do tribunal. Nós estamos alertando a um gestor, e se ele for responsável, ele vai agradecer. Né? Então, eu continuo com o voto com o relator, mas também acrescentando a sugestão da conselheira revisora. A recomendação, né? Isso. Eu também acompanho o novo voto da conselheira revisora. Você acompanha o relator com o acréscimo sugerido pela revisora, né? Isso. Que ela votou com o relator. E Isso. só acresceu a recomendação, acho importante. Conselheiro Cristóvão, mantenho. Está desligado, conselheiro. Desligado o microfone. Está sem áudio, Cristóvão. Conselheiro Cristóvão. Então, Mantenho o meu voto com o relator. Pois não, conselheiro. Então, assim decidiu-se, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, acrescido da recomendação, a recomendação sugerida pela nobre revisora. Não é isso? O voto ficou assim, por maioria. Votou quantos conselheiros votaram inicialmente? Só 5 ou foi 6? Foram 5. O conselheiro Malheiro estava ausente. Obrigado. Então, e ele continua ausente, justificadamente. Então, ele não tinha votado. Então, deu realmente a maioria acompanhando a recomendação da revisora. Dando continuidade ao julgamento, passamos agora para o item 2 da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro Valmir Ribeira, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, o item 2 da pauta eu vou retirar de pauta. O item 3 da pauta, esse processo já veio a julgamento na sessão passada, na sessão do dia 29. Foi repetido, então, né? processo que também vai ser retirado de pauta. Certo. Então, passamos, então, para o item 6, porque o item 4 e 5 é do novo conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que justificadamente está ausente. Então, passamos para o item 6 da pauta, que tem como relator o novo conselheiro Ronald Polanca, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Tem o 3 ainda do Valmir?
Mas o 3 foi repetido, conselheira. Ah, Já desculpa. havia sido julgado na sessão passada. Ok. É o Obrigado. 6 da pauta. Está desligado o seu microfone, Paula. Obrigado, Não. conselheiro presidente, José Ribamar, procurador Sérgio. Um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Sérgio Cunha, conselheiro Valmir, conselheiro Antônio Cristóvão, conselheira Dulce, conselheira Ana Lu Gouveia, que mesmo à distância está participando. A nossa querida Janaína. Aqui é um processo que trata de denúncia para verificar a regularidade da conduta do pregão licitatório eletrônico, né, número 27 de 2023. O objetivo é o fornecimento de material de consumo e permanente para subsidiar as atividades de limpeza e manutenção das instalações físicas da Defensoria Pública do Estado do Acre. A responsabilidade é da doutora Simone Jaques de Azambuja Santiago, Defensora Pública Geral do Estado do Acre, e do senhor Luiz Du Lin Choi Uchoa, pregoeiro, conforme documentos encaminhados pela ouvidoria desta Corte de Contas, as folhas 1 a 87. Primeiro relatório, o relatório técnico, as folhas 97 a 101, da área técnica, opinou pelo recebimento da denúncia e, no mérito, negar-lhe provimento. O pronunciamento do Ministério Público de Contas, as folhas 106. É o sucinto relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Passa a palavra ao doutor Sérgio Cunha para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Meu cordial bom dia a todos. Trata-se de denúncia à ouvidoria sobre possíveis irregularidades no pregão eletrônico SRP número 27/2023, promovido pela Defensoria Pública do Estado, visando a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e permanente para as atividades de limpeza e manutenção das instalações físicas do órgão, sob a responsabilidade da senhora Simone Jaques de Azambuja Santiago, Defensora Pública Geral do Estado, e do senhor Luiz Sulim Choi Uchoa, pregoeiro. A demanda preenche seus requisitos de admissibilidade e envolve a estabilidade do sistema de informática do certame, decorrendo a inviabilidade da participação do denunciante e possível apresentação de certidões vencidas por parte da licitante vencedora. A sexta inspetoria, por sua vez, conforme os apontamentos do item 4, descartou, à luz do edital da licitação, suas etapas e prazos, além da apresentação pelo denunciante de documentos desconformes, que não houve a ocorrência de prejuízo e a arrematação se deu de acordo com a legislação. Isto posto, concordamos com o conhecimento da espécie e o reconhecimento de sua improcedência. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Sérgio. Passo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Senhor presidente, em função, a área técnica já colocou a sua opinião e o Ministério Público acompanhou e nós também acompanhamos o mesmo entendimento. Portanto, não restando aqui comprovado as alegações do denunciante e ainda que a instrução não apresentou outros elementos capazes de comprovar uma suposta irregularidade na condução do pregão eletrônico de número 27, 2023, objeto da denúncia. Então, eu acompanho na íntegra as conclusões da instrução. E aí, nesse sentido, o nosso voto é pelo conhecimento da presente denúncia
e, no mérito, julgá-la improcedente, tendo em vista que não restou comprovado as irregularidades citadas na denúncia. Pela notificação do senhor Ronaldo Glauber de Melo Queiroz, denunciante, e da senhora Simoni Jaques de Azambuja Santiago, defensora pública geral do Estado do Acre, e do senhor Luiz Sulim Uchoa, pregoeiro, do resultado deste julgamento. E, por último, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Compõe o voto do nobre relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira do Cine, Denise. Com o relator, excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Decisão, assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 7 da pauta. Obrigado, senhor presidente. Aqui trata-se de inspeção na Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, referente à verificação do controle de almoxerifado de medicamentos no exercício orçamentário financeiro de 2019. A responsabilidade era do senhor Gedeon Souza Barros, em memória, prefeito à época. Relatório preliminar da área técnica, as folhas 64 a 75 e relatório complementar, as folhas 99 a 102. Não ocorreu a citação em face do falecimento do responsável em 20 de maio de 2021. Pronunciamento ministerial, as folhas 106 a 109. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Passo a palavra ao doutor Sérgio Cunha para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de expediente da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, requerendo, ante o volume de recursos públicos aplicados na aquisição de medicamentos nos municípios acreanos, a autuação de processo para cada um deles no estado do Acre para verificar o controle de almoxarifado de medicamentos. O relatório técnico preliminar, de folhas 64 a 71, concluiu que a análise de mérito restou prejudicada ante a ausência de todos os pagamentos efetuados no exercício de 2019 para aquisição de medicamentos, insumos médicos, hospitalares e odontológicos, solicitando a notificação do prefeito para que apresentasse as informações e documentos, especificando que o não atendimento seria passível de multa, nos termos do artigo 89.4 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Diante da falta da documentação requerida, me manifestei às folhas 91 a 92, reafirmando a necessidade de que fossem solicitados os documentos necessários ao regular desenvolvimento da análise técnica, com o devido alerta em caso de não atendimento da diligência requerida, sujeitando o gestor à multa administrativa nos termos do dispositivo anteriormente citado. Por determinação do nome relator, foi encaminhado o ofício número 189/2022, para o senhor Camilo da Silva, atual prefeito do município de Plácido de Castro, solicitando a documentação necessária à instrução do presente feito. O expediente foi recebido em 14 de junho de 2022, não havendo qualquer resposta nos autos. Relatório de folhas 99 a 102 identificou que o prefeito, no exercício de 2019, senhor Gedeon Souza Barros, faleceu em 20 de maio de 2021, faltando um pressuposto de validade para o seguimento do processo, conforme acordo 14.163/2023 desta Corte de Contas. Contudo, o atual mandatário não poderia se excusar de apresentar a documentação solicitada, devendo haver a sanção prevista no artigo 89, inciso 4, da Lei Complementar Estadual número 38/93, ante o não atendimento no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do relator por decisão do tribunal. Bom, o presente processo deu entrada no Ministério Público de Contas em 3/10/2023. Não há instrução neste processo, não tendo sido atingido seu objetivo principal, que é verificar o controle de almoxarifado de medicamentos no município de Plácido de Castro, não havendo responsabilização do gestor devido ao seu falecimento. Porém, é importante frisar
que inspeção, auditoria em almoxarifado traz a necessidade de investigar, primordialmente, se as quantidades de produtos constantes nas planilhas e sistemas conferem com as encontradas no estoque, objetivando melhorar a gestão, evitando desperdícios, perdas ou desvios. Assim, mesmo que não haja qualquer condenação, o trabalho deve ser realizado e, neste caso, o auditor aduz que restou prejudicada a análise do mérito ante a ausência de todos os pagamentos efetuados para aquisição de medicamentos, insumos médicos hospitalares e odontológicos, bem como a não apresentação da cópia integral dos processos de pagamentos destinados à aquisição de medicamentos e demais insumos no exercício de 2019, incluindo solicitações, ordens de entrega, notas fiscais, empenhos, liquidações e pagamentos, cópias de cheques ou transferências, dentre outros, conforme fora requerido nas diligências efetuadas. Portanto, cabível a sanção ao senhor Camilo da Silva, que deixou de encaminhar a documentação solicitada por esta Corte, não se dignando a apresentar qualquer resposta. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela aplicação de multa ao senhor Camilo da Silva, prefeito do município de Plácido de Castro, à época, com fulcro no artigo 89, inciso 4, da Lei Complementar Estadual número 38/93, por não ter atendido, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do relator. E 2, pela continuidade da instrução com vistas ao atendimento dos motivos que levaram à abertura do processo, do presente processo, alterando o escopo para que a auditoria seja realizada com foco nos dados de 2023. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Sérgio. Passo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Senhor presidente, a leitura do parecer ministerial já é bem informativo. Eu vou aqui diretamente ao voto. De fato, a análise da instrução restou comprovado a impossibilidade de apreciação do mérito das matérias em face do comprometimento do desenvolvimento, válido e regular dos autos em razão da impossibilidade da citação do responsável pelo seu falecimento, conforme amplamente noticiado na imprensa local. E, nesse sentido, é pela emissão de acórdão sugerindo aqui o arquivamento do presente processo, sem apreciação do mérito, com fundamento aqui no inciso 5 do artigo 485 do Código do Processo Civil, combinado aqui com o artigo 172 do Regimento Interno desta Casa de Contas, em razão da impossibilidade do processo, da impossibilidade do seu desenvolvimento válido e regular, em face do falecimento ocorrido antes da efetivação de sua citação. Aqui nós vamos abrir o processo, como bem sugerido pelo Ministério Público, um processo autônomo com vistas ao atendimento dos motivos que levaram à abertura do presente processo, alterando aqui o escopo para que a inspeção seja realizada com foco nos dados de 2023 e não mais 2019, né? Pela notificação do atual gestor do resultado deste julgamento. E, por último, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Desligado, conselheiro, seu microfone. Conselheiro Valmir. Perdão, senhor presidente, acompanho o voto do novo conselheiro relator. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Obrigado. Com a palavra a conselheira do Cineb, Benício. Bom relator, excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra a conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos agora para o item 8 da pauta, que tem como relatora a nova conselheira do Cineb, Benício, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigada, excelência. Bom dia. Cumprimento Bom dia. o nosso procurador-geral em exercício, doutor Sérgio Cunha Mendonça, conselheira Ana Lu, Obrigado. os demais conselheiros, a doutora Janaína, e também a todos que nos ouvem, desejando a todos um bom dia.
Senhor presidente, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas para reformar o acórdão 13.467, prestação de contas da Secretaria de Estado da Fazenda do ano de 2017, que foi julgada regular com ressalvas. Resignado, o Ministério Público manejou o recurso de reconsideração dentro do prazo e afirmou que, embora reconhecida a irregularidade quanto ao cancelamento de restos a pagar do valor de R$ 17.475,33, as contas foram julgadas regulares com ressalva, em desacordo com os artigos 36 e 63 da 4.320/64. Processo distribuído em 6 de novembro de 2023 e encaminhado à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária e pela 5ª Inspetoria, se manifestou pela intimação do senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo para querendo apresentar contrarrazões, com fundamento no artigo 55 da Carta Federal e 283 do regimento desta Casa, de aplicação subsidiária, do regimento interno do TCU de aplicação subsidiária nos termos do 172 do regimento da Casa. Intimados os recorridos, senhores Joaquim Manuel Mansur Macedo e Raimundo Nonato de Oliveira, por força do despacho de folhas 31 e 32, deixaram o prazo transcorrer sem apresentação de nenhuma documentação, tendo a 5ª Inspetoria se manifestado pelo desprovimento do recurso de reconsideração. O Ministério Público se manifestou as folhas 53 e 58 por seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pelo provimento recursal ao relatório, excelência. Obrigado, conselheiro. Passa a palavra ao doutor Sérgio Cunha para proferir, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto por este Ministério Público de Contas contra a decisão que julgou regular com ressalvas a prestação de contas da Secretaria de Estado da Fazenda referente ao exercício 2017, valendo como ressalvas o cancelamento de restos a pagar processados, a não comprovação do saldo para o exercício seguinte demonstrado no balanço financeiro e a ausência de procedimento para apurar o reconhecimento de dívida de exercícios anteriores. No julgamento, o relator acompanhou o entendimento da área técnica e deste parquê, considerando que cancelamento de réis a pagar processados como falha que implica em reprovação das contas. No entanto, considerou que este não vem sendo o entendimento da Corte. O recorrente argumenta que acordos proferidos a partir de situações concretas não pode substituir a legislação e que vige em nosso ordenamento jurídico o princípio da legalidade, com aplicação expressa no âmbito da administração pública, conforme o caput do artigo 37 da Constituição Federal. Assim, as regras estabelecidas no ordenamento jurídico não podem ser afastadas por serem de observância obrigatória, nem alteradas por jurisprudência. No caso em tela, o cancelamento dos restos a pagar processados viola a Lei 4.320/64, artigos 36 e 63, e implica na inobservância ao princípio da legalidade, de observância obrigatória pelo controle externo a ser exercido pelo Tribunal de Contas, sendo que sequer foi fundamentado ou considerado o motivo pelo qual o cancelamento de réis a pagar processados sem cobertura financeira deixou de violar o texto legal. O recorrente ainda demonstra que os julgados utilizados como parâmetro pelo relator não guardam similitude com o presente caso, eis que cada um teria sua própria especificidade e não houve qualquer motivação ou justificativa para o cancelamento de restos a pagar processados nas contas analisadas. Finaliza pontuando que pode, no caso concreto, haver o afastamento da irregularidade se houver motivação e justificativa, sendo que, ao considerar regular para todos os casos, independente do motivo, este tribunal estaria decidindo em abstrato, se substituindo na função de legislar. Requer, então, a reforma da decisão guerreada para considerar irregulares as contas analisadas. Notificação dos senhores Joaquim Manuel Mansur Macedo, secretário de Estado da Fazenda à época, e Raimundo Nonato de Oliveira, responsável contábil, para apresentarem contrarrazões, tendo estes permanecidos inertes conforme certidão da Secretaria das Seções à folha 38. A DAFA emitiu o relatório de folhas 43 a 48,
onde entendeu que foi identificada manifestação de defesa que justifica detalhadamente os processos vinculados ao montante cancelado, bem como as razões pertinentes. E, mesmo sem a comprovação documental dos motivos alegados, entendeu que 3 empenhos foram alcançados pela prescrição quinquenal. Outros 2 foram devidamente pagos no exercício de 2016, enquanto os 2 últimos têm peculiaridades nos processos que justificam o cancelamento. Considerou ainda que, de fato, os motivos para a aplicação da jurisprudência selecionada não guarda todos os elementos do caso em análise, mas, diante das considerações anteriores, pugnou pelo não provimento deste recurso. Recebi o feito em 9 de julho de 2024. Inicialmente, cabe destacar que o argumento apresentado pela defesa foi analisado pela própria DAF e pelo MP de Contas no processo originário. Contudo, não foi considerado, pois não foram apresentados documentos que dessem suporte à alegação. A defesa do gestor naqueles autos afirma que estaria encaminhando documentação anexa para fazer comprovação, porém não fez. E, ao confrontar os motivos alegados com a informação trazida neste processo pela instrução, de que alguns empenhos já tinham sido pagos em 2016, só reforça a necessidade de documentação comprobatória. Eis que, se de fato houve pagamento, não havia necessidade do seu cancelamento, mas apenas que fosse dado baixa na inscrição. Portanto, os argumentos de defesa não fazem sentido e necessitam de comprovação. Também não há como atestar a prescrição aventada sem verificar os respectivos processos de pagamento para apurar se não houve qualquer fato interruptivo ou suspensivo do prazo. Por fim, em 2 empenhos, a auditora afirma que, abre aspas, observou-se por meio de consulta ao sistema SICAP a existência desses credores. Contudo, as peculiaridades dos processos justificam o cancelamento de tais empenhos, fecha aspas, sem explicar minimamente que peculiaridades seriam essas, deixando ao encargo de quem lê adivinhar quais razões ela considerou para fazer tal afirmação. Quanto ao mérito recursal, a legislação proíbe o cancelamento de restos a pagar processados, eis que a sua inscrição pressupõe a liquidação do empenho. Assim, a despesa liquidada é efetivamente considerada como já realizada, conforme ateste produzido pela própria administração pública, não havendo razões normais plausíveis para se postular, após essa etapa, seu eventual cancelamento. O direito de recebimento da contraprestação pelo credor seria decorrência incontestável, não havendo, a partir daí, nenhuma outra exigência legal a ser, por ele, preenchida. Desde que devidamente motivado e justificado, diante das particularidades do caso concreto, até pode ser aceito tal procedimento, o que não pode ocorrer é fazer disso uma regra, ignorando todo o arcabouço legal que regulamenta a contabilidade pública e predeterminando que o cancelamento de uma dívida já realizada e reconhecida seja uma mera falha formal. Ao agir assim, este tribunal está usurpando a competência legislativa para autorizar que os gestores públicos procedam contrários à Lei 4.320/64, além de abrir caminho para o calote institucional, forçando o credor a recorrer ao judiciário para receber seus direitos. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração e, no mérito, pelo seu provimento pelos próprios fundamentos. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Sérgio. Passo a palavra à nobre relatora para proferir seu voto. Obrigado, Excelência. Antes de apreciar o mérito recursal, cumpre informar que o recurso atende aos pressupostos, razão pela qual devo conheço e passo a análise do mérito. Em síntese, o recorrente busca a reforma do Acórdão 13.467 de 2022, de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que no julgamento da prestação de contas da Secretaria de Estado da Fazenda relativa ao exercício de 2017, a considerou regular com ressalvas, com fundamento no artigo 51, segundo, da Lei Complementar Estadual 3893. Entende que não pode ser afastada a irregularidade quanto ao cancelamento de restos a pagar no valor de R$ 17.475,33, uma vez que não foi apresentada documentação comprobatória hábil a justificar o noticiado cancelamento. Prosseguindo, observa-se que nos autos originários for apontada em relatório preliminar
as folhas 4.689, ter havido referido cancelamento de restos a pagar sem apresentação, contudo, de documentação a respeito. Pela defesa exibida pelo ora recorrido, verifica-se as justificativas descritas no quadro a seguir. Primeira nota de empenho, de Rosani, do ano de 2016, credor Rosani Salles da Silva, processo 2016-10/21607, cancelamento, justificativa, CPF não confere, valor R$ 635,70. Segunda nota fiscal também do ano 2016, Éder de Souza Soares, processo aqui descrito, cancelamento, justificativa. Foi efetuado o pagamento conforme nota fiscal aqui descrita, valor R$ 2.591,86. Terceiro, Francisco da Costa do Nascimento, credor. Justificativa, foi efetuado o pagamento conforme nota fiscal aqui discriminada, valor R$ 3.506,53. Processo seguinte, Daniele Almeida Taveira, justificativa, foi efetuado o pagamento conforme a nota fiscal aqui descrita, valor R$ 1.976,03. Quarto, Antônio Raimundo dos Santos Queiroz, justificativa, foi efetuado o pagamento conforme nota fiscal aqui descrita, valor R$ 2.103,22. Marcílio da Silva Ferreira, justificativa, foi efetuado o pagamento conforme nota fiscal aqui descrita, no valor de R$ 1.740,51. Marli de Souza Ferreira, justificativa, bloqueio jurídico e pagamento efetuado conforme alvará judicial número 131, no valor de R$ 4.921,47, importando no valor total de R$ 17.475,33. Pois bem, em consulta ao sistema Safira, com o auxílio da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, conforme anexo, observou-se que, primeiro, no tocante ao empenho primeiramente citado, de diminuto valor, e o valor é de R$ 635,70, e que se referia à restituição de IPVA, a justificativa para seu cancelamento se deu em razão de erro no CPF, não tendo sido encontrado nenhum outro pagamento em nome do mencionado beneficiário, Roseni Salles da Silva. Quanto aos demais empenhos nos respectivos extratos emitidos pelo Safira, foi possível constatar a existência de processos judiciais nos quais houve os pagamentos apontados pelo gestor e, em razão disso, o cancelamento no exercício de 2017, conforme descrito a seguir. Esse trabalho foi feito aqui pelo gabinete. Éder de Souza Soares, pagamento em 22 de agosto de 2016, aqui o número do processo, folha 108. Francisco Vanderlei da Costa do Nascimento, pagamento em 31 de outubro de 2024, folha 171, e aqui também tem o número do processo. Daniele Almeida Taveira, 11 de 6 de 2013, as folhas 105 e 106. Antônio Raimundo dos Santos Queiroz, pagamento em 20 de março de 2013, as folhas 153 e 154. Marcílio da Silva Pereira, 8 de abril de 2013, folha 130. Marli de Souza Ferreira, pagamento em 14 de 8 de 2017, as folhas 140 e 144. Observa-se que, embora não apresentadas completamente nos autos originários, há justificativas para o observado cancelamento dos empenhos, de modo que a falha do responsável em não ter procedido à anulação dos empenhos no momento oportuno pode ser classificada como ressalva nos termos do inciso 2º do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38, que assim dispõe: as contas serão julgadas regulares com ressalva quando apuradas omissão, impropriedade contábil ou falhas formais que não representem prejuízo ou risco de dano patrimonial, valendo as ressalvas como determinação para que o responsável ou seu sucessor tome providências para corrigi-las. Posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas e, no mérito, voto pelo desprovimento, mantendo o acórdão 13.467/2022 pelos seus próprios fundamentos
e, após as formalidades de estilo, o envio dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente, da nova conselheira relatora. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Rômulo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho a relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Decisão, assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 9 da pauta. Obrigada, excelência. Só queria destacar que nesse recurso, inclusive aqui, foi um trabalho bem exaustivo do gabinete, e no processo nós conseguimos extrair aqui, depois quem quiser acessar, todos os comprovantes que justificaram a decisão. Trata-se de recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas contra o Acórdão 14.128, de 13 de julho de 2023, prolatado nos autos número 139.080, que se referiam a processo autônomo instaurado para apurar a regularidade de dispensa de licitação realizada pelo Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento DEPASA, contrato 09-2014-049-A, de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, tendo o plenário decidido por unanimidade pela inspeção, análise de contrato DEPASA, programa Ruas do Povo, irregularidades, pagamento de serviços não realizados, superfaturamento, prescrição e arquivamento. Vistos, relatados e discutidos, notas do processo acima identificado, acordo os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, por unanimidade, nos termos de voto do conselheiro relator, pela extinção do processo, com resolução de mérito, conforme o artigo 487, inciso 2º, da 13.105/2015, Código de Processo Civil, combinado com o artigo 1º, inciso 1º da Lei 9.873 de 99, não cabendo punição a gestor. Após as formalidades, pelo arquivamento dos autos. O Ministério Público de Contas, após o conhecimento da decisão, protocolizou dentro do prazo o recurso de reconsideração, tendo afirmado em suas razões a inocorrência de prescrição, arguiu no mérito de estarem demonstradas irregularidades na avença analisada e prosseguiu especificamente na adequações do projeto básico, ausência de justificativa para termos auditivo de alteração do prazo, aumento de valores, pagamento por serviços realizados com qualidade inferior e, ao final, postulou a reforma do Acórdão 14.128 para afastar a prescrição reconhecida pela condenação solidária dos gestores aqui referidos. Processo distribuído em 8 de novembro de 2023 e encaminhado à área técnica que se manifestou pela 5ª Inspetoria, pela intimação dos senhores Edivaldo Soares de Magalhães, Felismar Mesquita Moreira e Fabiano de Araújo Cruz, para querendo apresentarem contra-razões. Por meio do respeitável despacho de folha 19/20, fora determinada a intimação dos gestores aqui referidos, em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, que foi feito pelo Diário Eletrônico de Contas 2212, de 22 de janeiro de 2024, e as contra-razões foram apresentadas as folhas 2841, 4362 e 6884. A 5ª Inspetoria novamente se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, uma vez configurada a ocorrência da prescrição intercorrente. O Ministério Público de Contas, por meio do seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciou as folhas 108 e 110 ao relatório, excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra, doutor Sérgio Cunha, para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto por este Ministério Público de Contas contra a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Corte e extinguiu o processo com resolução de mérito com base no artigo 487, inciso 2 da Lei nº 13.105, Código de Processo Civil, combinado com o artigo 1º, inciso 1 da Lei 9.873/99. Esse parquê de contas sustenta que, em que pese o processo esteja tramitando há quase 8 anos, à luz da resolução TCE-AC número 126/2023, não houve a sobredita prescrição, detalhando todos os trâmites processuais, indicando os fatos interruptivos do prazo, de modo a demonstrar que não ocorreu nenhum termo prescricional.
Notificação dos senhores Edivaldo Soares Magalhães e Felismar Mesquita Moreira, ex-diretores-presidentes do DEPASA, e Fabiano de Araújo Cruz, fiscal da obra, para apresentarem contra-razões, tendo apenas o primeiro e o fiscal se manifestado. A DAFA emitiu o relatório técnico de folhas 91 a 103, onde considerou que houve, de fato, a ocorrência da prescrição intercorrente trienal. Eis que o processo foi registrado e autuado em 16 de dezembro de 2015 e o primeiro ato de instrução processual ocorreu apenas em 24 de abril de 2019, ficando paralisado pelo período de 3 anos e 5 meses sem qualquer movimentação. Fez ainda uma análise sobre as alegações do fiscal da obra de que não houve as irregularidades apontadas nos relatórios técnicos do processo originário, dando-lhe razão. Pugnão, então, pelo não provimento do presente recurso. Recebi o presente feito em 21 de junho de 2024. Inicialmente, cabe destacar que o argumento apresentado na peça recursal não foi analisado pela área técnica, de forma que reafirmamos que não houve a prescrição quinquenal usada como fundamentação no acórdão guerreado, conforme bem demonstrado por este MP de Contas. Contudo, é forçoso reconhecer que, de fato, ocorreu a prescrição intercorrente ante a paralisação injustificada do presente processo, desde a sua autuação até a requisição de documentos para a instrução por mais de 3 anos, o que não foi apurado no momento correto. Porém, como se trata de fato de ordem pública, que pode ser reconhecido de ofício, ratifico o entendimento da área técnica. Ante o exposto, este MP de Contas opina pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração e, no mérito, pelo seu provimento parcial, para que seja reformado o acórdão guerreado, constando como fundamentação a ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 9.873/99 e artigo 8º, caput da Resolução TCE-AC, número 126/2023. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Célio Cunha. Passo a palavra à nobre relatora para proferir seu voto. Obrigada, excelência. Antes de apreciar o mérito recursal, cumpre informar que o recurso de reconsideração atende aos pressupostos, razão pela qual, dele conheço, faço a sua análise. O Ministério Público de Contas busca a reforma do Acórdão 14.128/2023 plenário por entender que não ocorreu a prescrição punitiva deste tribunal. É sabido que aqui é predominante o entendimento sobre a prescrição em 5 anos, nos termos do artigo 1º da Lei 9.873, de 23 de novembro de 99, em razão de lacuna normativa do âmbito estadual de diploma, que trate sobre prescrição nos processos de contas em trâmite neste órgão de controle, não sendo aplicável o 205 do Código Civil, conforme o entendimento do TCU, por se tratar de norma de direito privado. Ressalte-se que a sobredita lei ordinária melhor se aplica às demandas originadas no direito administrativo, como enfatizado pelo ilustre ministro Roberto Barroso, do STF, no mandado de segurança 32.201. Também se aplica a prescrição intercorrente que se observa quando o processo administrativo fica paralisado por mais de 3 anos pendente de julgamento ou despacho nos termos do estabelecido no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9.873/99. Esse tribunal, após a aprovação do acordo ora recorrido, foi editada a Resolução 126, de 27 de julho de 2023, que trata da prescrição para o exercício das pretensões punitivas de ressarcimento e estabelece em seu artigo 1º que a prescrição nos processos de controle externo em curso neste tribunal observará o disposto na Lei Federal 9.873, de 23 de novembro de 99, na forma aplicada pelo STF, em especial a ação direta de inconstitucionalidade 5.509, prevendo-se o artigo 8º que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos pendente de julgamento ou despacho. No presente caso, observa-se que do momento da autuação que ocorreu em 15 de dezembro de 2015, até a elaboração de relatório técnico preliminar, em 5 de dezembro de 2019, decorreram mais de 3 anos, sem que houvesse a prática de ato destinado à apuração dos fatos, inexistindo causa interruptiva. Ressalte-se que os atos praticados durante esse período
não se configuram como inequívocos de apuração, mas apenas de mero expediente, não sendo suficientes para interromper a prescrição. Desse modo, deve ser ela reconhecida com o consequente arquivamento do feito. E aqui transcrevo deste tribunal decisões e também dos tribunais de contas pátrios. Posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas e, no mérito, julgo-lhe improcedente, mantendo-se a extinção do feito com resolução de mérito em razão da ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9.873 de 99 e artigo 487, 2º, do Código de Processo Civil de aplicação subsidiária nos termos do 172 do Regimento Interno dessa Casa. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, eu voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Manteve a prescrição, né, presidente? O conselheiro Sim. relatora? Sim. Acompanha a relatora. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Ana Lu Gouveia. Voto com a relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheira. A decisão decidiu-se à unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos Senhor agora. presidente, Pois não, conselheiro. eu também gostaria de já colocar aqui, para julgamento, o processo administrativo, que independe de pauta nos termos do artigo 84 do nosso regimento. Peço autorização à Vossa Excelência já para relatar. Sim, pois não, conselheiro. Todos receberam. É uma proposta de instrução normativa para alterar a resolução TCE 60, de 14 de junho de 2006, especificamente sobre o valor da diária internacional, adequando-a para o numerário que, de fato, atenda ao respectivo beneficiário. Trata-se de proposta de instrução encaminhada pela presidência deste tribunal, nos termos da legislação de regência da matéria, e em cumprimento ao disposto do parágrafo 3º do 144 do Regimento Interno e com a redação dada pelo assento regimental número 4, de 2016, foi enviada a comunicação interna circular aos membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre para conhecimento da proposta e oferecimento de sugestão pela ilustre conselheira Ana Lu Maria Lima Gouveia, manifestado concordância com a proposta apresentada. O Ministério Público de Contas, por meio do seu procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, se manifestou pela aprovação da proposta de alteração em análise ao relatório, excelência. Obrigado, conselheiro. Passa a palavra ao doutor Sérgio Cunha para seu pronunciamento. Eu pediria à conselheira relatora, o único processo que eu recebi administrativo foi em relação à alteração da lei orgânica e do regimento. Esse processo, o doutor João liberou esse processo, o pronunciamento? Sim. Porque ele não foi encaminhado para mim. Neste processo consta, então, ele se manifestando favoravelmente à aprovação da proposta. Isso. Então, nesse sentido, eu concordo com a aprovação da matéria. Nos termos folha 14 do processo. Não foi encaminhado a mim, porque eu estou fazendo a sessão fora do tribunal. Sim. Tá? É só por isso que eu estou fazendo a pergunta, mas se tu estás de posse do pronunciamento dele, Sim. e se foi pela aprovação, eu também concordo com a medida, tá bom? Já lhe mando também... não, mas posso lhe mandar também pelo WhatsApp. Já vou pegar aqui com a assessoria e já lhe remeto o parecer dele, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Mas de antemão eu já concordo com a aprovação. Pode prosseguir. Obrigada, excelência. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Sérgio Cunha. Passa a palavra à nobre relatora para proferir seu voto. Pois não, excelência, posto isso, considerando que a implementação da norma em exame vem atender às necessidades deste Tribunal de Contas, voto pela aprovação da instrução normativa e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho a nobre relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Desculpa, conselheiro Polanco. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha a relatora pela aprovação. Obrigado, conselheiro. Desculpa. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Pela aprovação, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Gouveia.
Acompanho a relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Assim decidiu-se. Unanimidade. Assim decidiu-se, a unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Dando prosseguimento aos processos agora da pauta, passamos agora para o item 10. Nesse processo, eu vou passar aos trabalhos a nova conselheira do Cine Benício, tendo em vista o impedimento deste presidente e do vice-presidente. Então, passo a condução dos trabalhos à conselheira do Cine Benício. Obrigado. Conselheira Dulce, acho que ela não ouviu. Vai lá. Eu não ouvi, não, presidente, porque eu fui pegar aqui o parecer para mandar para o doutor Sérgio. Vocês podem repetir para mim? Dada o impedimento desse presidente e do vice-presidente, passa a condução do trabalho para Vossa Excelência, conselheira. O 10 da pauta. Pois não. Desculpe aí, viu? Deixa eu só. A Ana Lu não vai relatar. Sim. Entendi. Com a palavra, então, a conselheira Malu Gouveia para o relatório do processo 147.353. Obrigada, senhora presidente. Gostaria de perguntar se está tendo algum ruído. Não. Tranquilo. Estamos te ouvindo bem. Trata-se de relatório de atividade desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre, referente ao segundo trimestre de 2024, cuja elaboração cumpre as exigências do artigo 61, parágrafo 4º da Constituição do Estado do Acre, bem como disposto no artigo 13, inciso 27 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Acre, aprovado por meio da Resolução 30. O relatório destaca a atuação do TCE, do controle externo no âmbito de sua jurisdição, apresentando as movimentações gerais dos processos no âmbito do órgão deliberativo, que abrange o plenário e as duas câmaras dos órgãos especiais constituídos pela Ouvidoria, Corregedoria, Escola de Contas, Ministério Público de Contas e do Corpo Técnico, composto pela Auditoria de Auditoria Financeira. As atividades envolvidas no segundo trimestre de 2024 estão detalhadas, as folhas 2, 119. E o Ministério Público se pronunciou, a folha 125 é o relatório, senhora presidente. Obrigada, excelência. Com a palavra, o nosso procurador-chefe em exercício, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhora presidente. O relatório em referência de responsabilidade do conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira, presidente, sistematizado pelo controle interno, conta com os documentos de estilo e foi elaborado em atendimento ao caput do artigo 107 da Lei Complementar Estadual número 38/93 e inciso 37 do artigo 13 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Durante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo encaminhamento da matéria à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, nos termos do parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. É o pronunciamento. Em relação às atividades desempenhadas pela DAFO, por meio de suas 6 inspetorias, foram respondidas 33 demandas, 34 inspeções, 183 processos da administração estadual e municipal. Teve também as ações vinculadas ao conhecimento e inovação, aprimora a gestão e controle de cidadania. E, diante de tudo isso, voto pela aprovação e encaminhamento do relatório de atividade do Tribunal de Contas do Estado do Acre, referente ao segundo trimestre de 2024, caminho à Assembleia Legislativa do Estado, com fundamento no artigo 61, parágrafo 4 da Constituição acreana, combinado com o artigo 13, inciso 37 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhora presidente. Obrigada, excelência. E a votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho a relatora, presidente.
Eu também acompanho a nobre relatora, prefeito de Coro, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ela proposto. Devolvo Senhora agora. presidente, Pois não. só uma questão, eu gostaria de pedir desculpas aos nobres pares, ao procurador, doutor Sérgio, Janaína, a todos, mas é que agora está na hora do voo. Sim, Então, claro. eu estou Bom saindo, voo. viu? Deixo um Tá bom. abraço muito grande e um feliz retorno, se Deus quiser. Parabenizo Celeira Dulce pelo evento de amanhã e a toda a equipe. Um abraço. Boa Boa viagem, viagem. conselheiro Lu. Devolvo os trabalhos agora ao conselheiro Ribamar, nosso presidente. Obrigado, conselheira. Parabéns aí pela condução do trabalho. Mas, tendo em vista que o próximo processo é da nossa relatoria, passa então os trabalhos ao nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Senhor Obrigado. presidente, eu queria Pois não? só fazer uma correção aqui, foi até a minha assessoria que percebeu. Quando eu estava lendo do processo do recurso da Secretaria de Estado da Fazenda, eu fiz referência à nota fiscal, mas, na verdade, eram as notas de empenho. Então, só fazendo essa correção aqui, viu? A velhice aqui já está atacando, né? Obrigada. Não, fique tranquilo. Obrigada, senhor. Muito obrigado, então, senhor presidente. Agora vamos, então, dando prosseguimento aos trabalhos, seguindo a pauta. Passamos ao processo número 11 da pauta, que tem como relator Vossa Excelência, quem concede a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trato o presente processo pedido de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas contra o Acordo 12.764 de 2021 do plenário deste tribunal, julgado no dia 29 de julho do mesmo ano, e por maioria negou o provimento ao recurso de reconsideração interposto e manteve o acordo número 10.619 de 2018 também do plenário desta Corte por seus próprios fundamentos. O recorrente foi notificado do acordo e, resignado com o teor da decisão, apresentou o pedido de revisão tempestivamente em 7 de outubro de 2021. Em suas razões, o parquê alega que, ao julgar a gestão como regular com ressalva, a Corte de Contas indevidamente abonou um prejuízo significativo sofrido pelo DEPAS, em desacordo com o artigo 51, inciso 3 da linha C, combinado com o artigo 54, caput, ambos da Lei Complementar Estadual número 3893. Os gestores recorridos foram regularmente notificados, mas apenas os senhores Marco Lourenço Bezerra da Silva e Felismar Mesquita Moreira apresentavam contra-razões tempestivamente as folhas 27 a 57, 26 a 57 e 59 a 91, respectivamente. As folhas 98 a 109, a Quinta Inspetoria analisou as justificativas apresentadas pelo que emitiu o relatório, manifestando preliminarmente pela legitimidade do Ministério Público para propor pedido de revisão e ainda pela ausência de prescrição da pretensão punitiva. No mérito, concluiu pelo desprovimento do pedido de revisão, tendo em vista que o recorrente não apresentou fatos novos capazes de afastar as conclusões do acordo recorrido. O Ministério Público, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se as folhas 115 a 119. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão apresentado por este Ministério Público de Contas contra a decisão contida no acórdão TCE-AC número 12.764/2021 do plenário, que negou provimento ao recurso interposto e manteve o julgamento como regular com ressalva da contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas no município de Senador Guiomar, realizadas dentro do programa Ruas do Povo. As ressalvas apontadas se referem a imprecisões na elaboração do projeto básico sem identificação de autoria e dano erário no valor estimado de R$ 4.597.295,22, em razão da execução parcial do objeto e da falta de supervisão e ineficiência no desempenho da função de fiscalizar efetivamente. Na peça inaugural, o Ministério Público de Contas argumenta que, ao julgar como ressalva, a Corte indevidamente abonou um prejuízo significativo, descumprindo seu dever de observar, no julgamento do caso, ao artigo 51, inciso 3, letra C, combinado com o artigo 54, caput, ambos da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas.
Notificação dos senhores Felismar Mesquita Moreira, Marcos Lourenço Bezerra da Silva, Gildo César Rocha Pinto e José Maurício Escobar e Jiménez, as folhas 17 a 24, tendo apenas os dois primeiros apresentado contestações de folhas 26 a 57 e 59 a 91. Os defendentes alegaram: 1. Ilegitimidade ativa do autor, pois apenas o procurador-chefe teria a legitimidade para ingressar com tal pedido, conforme dispõe o artigo 23 da Lei Complementar número 38/93, tendo sido protocolado pelo procurador-chefe adjunto do Ministério Público de Contas, Mário Sérgio Nery de Oliveira. 2. Ilegitimidade passiva dos recorridos, eis que o pedido de revisão foi erroneamente dirigido à gestão do DERAC, quando todos os fatos discutidos dizem respeito ao Departamento de Pavimentação e Saneamento do Estado do Acre, DEPASA, e tal falha tornaria o pedido inepto, uma vez que foi direcionado a uma entidade diversa daquela responsável pelos atos questionados. 3. Retirada do direito de prorrogação de prazo e o cerceamento ao direito constitucional do contraditório e ampla defesa, pois lhes foi negado os termos do artigo 61 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, obstruindo uma dilação de prazo importante e fundamental para a construção de suas contrarrazões, sufocando de morte a possibilidade de contraditório e a garantia da ampla defesa. Artigo 5º, 55 da Constituição Federal. E 4. Contagem dos prazos deve ser em dias úteis, em conformidade com o artigo 219 do Código de Processo Civil, devendo ser aplicado subsidiariamente aos processos administrativos, incluindo os processos do Tribunal de Contas. A DAFA emitiu o relatório de folhas 98 a 108, onde afastou as preliminares levantadas, porém, entendeu que o argumento apresentado na peça revisional se restringiu a contestar a decisão do tribunal, alegando o abono de prejuízo causado ao DEPASA e descumprimento dos artigos 51, inciso 3, letra C, combinado com o artigo 54, caput da Lei Complementar Estadual número 39/93, no caso aqui 38, né? 93, se distanciando do preceituado pelos artigos de 1 a 7 do artigo 70 da Lei Orgânica da Corte, pugnando ao fim pelo não provimento do presente pedido de revisão. Recebi o presente feito em 18 de junho de 2024. Quanto às preliminares aventadas, embora já esclarecidas pela área técnica, cabe ressaltar que o artigo 26 da Lei Complementar Estadual número 38/93 prevê a possibilidade de delegação das funções pertinentes ao cargo de procurador-chefe aos demais procuradores, o que ocorreu através da ata da 9ª sessão ordinária do Colégio de Procuradores de 16 de fevereiro de 2022. Em relação à segunda preliminar, trata-se de falha formal apenas no pedido, sendo que o processo foi corretamente autuado, referindo-se à entidade e objeto de maneira adequada, com identificação clara do impetrado, além das demais classificações processuais. Sobre o possível cerceamento de defesa, não consta dos autos nenhuma petição requerendo prorrogação de prazo, sendo totalmente descabida tal alegação. Por fim, quanto à contagem dos prazos em dias úteis no âmbito desta Corte de Contas, o Código de Processo Civil deve ser utilizado de forma subsidiária se não houver regulamentação própria, sendo que a Lei Complementar Estadual número 38/93 disciplina de maneira clara a questão posta em seu artigo 65, havendo inclusive decisão do Pleno através do acordo número 10.865/2018. Em relação ao mérito, é patente que o voto da relatora no processo originário identifica dano ao erário no valor de R$ 4.597.295,22, e sem afastar as conclusões da área técnica, vota pela regularidade, ressalvando justamente o dano apurado, o que contraria frontalmente o artigo 51, inciso 3, letra C, da Lei Orgânica desta Corte, o qual determina que, quando houver dano, as contas serão julgadas irregulares. Desta forma, sem afastar as conclusões de inexecução parcial do objeto contratual, não há como considerar regular a prestação do serviço de pavimentação, nem afastar a obrigatoriedade de devolução dos valores calculados. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do presente pedido de revisão e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja reformado o acórdão guerreado,
considerando irregular a execução de serviços de terraplanagem e pavimentação de vias no município de Senador Guiomar, através do contrato número 04/2012-056P, condenando gestoras à devolução do valor de R$ 4.597.295,22, na forma da alínea C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93. É o pronunciamento. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Eu vou pedir vênia ao Ministério nosso procurador e vou direto ao voto. Analisando os fundamentos do recurso, o recorrente não apresenta justificativa ou documento novo capaz de alterar as conclusões do acordo recorrido. Somente reitera os argumentos apresentados no recurso de reconsideração, que já foi analisado e rejeitado pelo plenário desta Corte. Assim, não havendo qualquer fato novo que altere as conclusões do acordo recorrido, voto pelo conhecimento do pedido de revisão, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu desprovimento, tendo em vista não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70, inciso 1 a 7 da Lei Complementar Estadual número 3893. 2. Após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É com voto, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor presidente. Muito obrigado. Então, vamos à votação. Conselheiro Antônio Cristóvão, como votar? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Ronald Polanco. Apoio o voto, presidente. Muito obrigado. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, Excelência. Muito obrigado. Tem quórum suficiente, não precisa votar. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E assim, não havendo mais processos em pauta da lavra do nobre conselheiro relator, passo os trabalhos ao nobre conselheiro presidente para dar prosseguimento aos trabalhos com os meus agradecimentos. A palavra a Vossa Excelência, presidente. Obrigado, nobre conselheiro Valmir Ribeiro, parabéns pela condução dos trabalhos. Eu vou submeter às Vossas Excelências agora, nos termos da resolução número 108, artigo 3º, em relação a um pedido de exclusão do nome na lista de NAPs, né, de gestores que foram condenados pelo tribunal. E aí eu vou passar para a doutora Janaína ler a nossa decisão e submeto a Vossas Excelências. É um despacho da presidência no processo SEI 003305/2024-31, cujo interessado é o senhor Jucimar Pessoa de Souza. Em breve resumo, trata-se de requerimento formulado pelo senhor Jucimar Pessoa de Souza por meio do seu causídico, conforme procuração anexa, no qual pleiteia a não inserção e ou exclusão da sua responsabilização pretérita neste tribunal, conforme acórdão 140.558, na lista de acórdãos encaminhada à Justiça Eleitoral nos termos da Resolução TCE 108/2016, em face de decisão judicial exarada nos autos judiciais 070 133142/2023. Nos autos mencionados, o juízo da comarca de Serra Madureira entendeu pelo deferimento de tutela de urgência a fim de suspender as penalidades impostas no processo 140.558 até o julgamento de mérito, in verbis. Posto isso, defiro a tutela de urgência e determino a suspensão das penalidades impostas no processo TCE 140.558 ao autor Jucimar Pessoa de Souza até o julgamento do mérito. Importa destacar, continua o presidente, importa destacar, todavia, que a decisão em destaque apenas suspendeu as penalidades impostas no âmbito deste tribunal no processo que especifica, sem tratar especificamente sobre a não inserção ou exclusão do acórdão da lista a ser enviada à Justiça Eleitoral, tendo em vista que a menção do acórdão no documento não se confunde com a aplicabilidade ou executoriedade de nenhuma sanção ao interessado, mas tão somente tem o objetivo de oferecer publicidade
à Justiça Eleitoral acerca dos desdobramentos que processos de gestores tiveram no âmbito deste tribunal. Nesse sentido, a não inserção e/ou exclusão de qualquer acórdão da lista, que inclusive já foi enviada no dia 15 de agosto, dependeria de expressa menção na decisão judicial quanto a esse comando a ser tomado por esta Corte de Contas, ressaltando, mais uma vez, que a mera presença do acórdão na lista não significa a aplicação de sanção ao interessado, nem sob o ponto de vista administrativo, tampouco eleitoral, porquanto caberá à Justiça Eleitoral realizar essa análise. Ademais, no que diz respeito à natureza do processo judicial mencionado, ação anulatória de débito fiscal, a Procuradoria-Geral do Estado já comunicou a este tribunal acerca da suspensão de sua cobrança, tendo esta presidência encaminhado o feito à Secretaria das Seções para registro e anotação nos autos. Ante as considerações acima mencionadas, decido pelo indeferimento do requerimento apresentado pelo senhor Jucimar Pessoa de Souza. Não obstante, em face da ausência de clareza na parte dispositiva da decisão judicial e com fulcro no princípio do colegiado e ainda em observância ao que dispõe o artigo 3º da Resolução número 108 de 2016, submeto de ofício o requerimento e, consequentemente, o teor da decisão à apreciação do plenário, tendo em vista que, apesar da lista já ter sido encaminhada à Justiça Eleitoral, caso haja entendimento diverso do plenário, é possível, como de praxe, o encaminhamento de comunicado posterior, comunicando a necessidade de exclusão de acórdãos mencionados na lista. Notifique-se o interessado e, concomitantemente, remita-se à Secretaria das Seções para submissão da matéria ao plenário. Assina o conselheiro presidente José Ribamar Trindade de Oliveira. Obrigado, doutora Janaína. Passa a palavra ao novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Eu estou plenamente de acordo com o teor do despacho. Eu creio que o tribunal deve observar integralmente a decisão judicial e se ela nada menciona em relação à questão de lista e tudo mais, eu acho que a questão deve ser tratada lá no âmbito da Justiça Eleitoral. Se ele vai ficar inelegível ou não, a Justiça Eleitoral é quem vai avaliar, né? E então eu acho que está adequada a decisão. Com certeza. Obrigado, doutor Sérgio. Passa a palavra ao conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que realmente está totalmente adequada a decisão também. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, senhor presidente. É claro que quem decide é a Justiça Eleitoral. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Do mesmo entendimento, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Pisciné Benício. Com certeza, Vossa Excelência caminhou no sentido correto, né? Há realmente um equívoco, porque não é o tribunal que decide, né? Essa competência é do Tribunal Regional Eleitoral. Inclusive, nós aqui já tivemos. Tem algum áudio aberto? Sabe, mas faz nós já tivemos uma situação nós já tivemos uma situação dessa, em que o gestor pediu, e o tribunal concedeu também uma tutela antecipada, o comunicado foi para o TRE, porque é o TRE, o que o tribunal faz é apenas encaminhar uma lista, né? Quem vai dizer se aquele gestor está inelegível não é o Tribunal de Contas. Portanto, caminhou muito bem Vossa Excelência e, nesses termos, tem a minha plena concordância. Obrigado, conselheira. Assim, decidiu-se a unanimidade pela manutenção da decisão proferida no despacho por esta presidência. Não havendo mais processos a serem julgados, não havendo expediente a serem lidos, passamos às comunicações. Eu gostaria só de solicitar de Vossas Excelências que assim que após as comunicações, permanecesse na plataforma, eu tenho um assunto administrativo para colocar
em apreciação de Vossas Excelências. Tá? Muito obrigado. Então, passo a palavra ao novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Quero mais uma vez cumprimentar todos os presentes, agradecer àqueles que acompanharam a sessão pela Rádio Web e outras plataformas, agradecer na pessoa da secretária das sessões, doutora Janaína, todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje, e também aqui fazer um registro sobre o evento de amanhã, parabenizar a iniciativa do tribunal por esse concurso literário que teremos no Dia da Amazônia, lá no Parque Chico Mendes. Nada mais a comunicar. Obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Passo a palavra ao nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Dia da Amazônia. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo brilhantismo da sessão do dia de hoje e agradecer a presença de todos, agradecer em especial a doutora Janaína, que está sempre aí de pé e a ordem nos nossos trabalhos. Agradecer a todos que contribuiu com o nosso trabalho no dia de hoje. Parabenizar também o Tribunal de Contas amanhã pelo Dia da Amazônia, que vamos ter este evento lá no Parque Chico Mendes, e dizer que estamos aqui, presidente. Ficaremos aguardando Vossa Excelência até o último momento aí que traga a nossa pauta dos nossos trabalhos para finalizar a sessão. Estamos aqui de pé e a ordem. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, agradecer a todos que estão nos assistindo e nos assistem pelos nossos canais. Parabenizar aqui os aniversariantes, a doutora Ana Helena, do dia 1º de setembro. Que Deus continue lhe iluminando, continue a nossa pessoa maravilhosa que é a doutora Ana Helena. A conselheira Nalu, no dia de ontem também, fez aniversário. Que Deus a abençoe, continue também protegendo toda a sua família. E desejar ao nosso bom Deus que mande uma chuvazinha para o nosso estado, que estamos precisando. Muito obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, da mesma forma, aí, parabenizá-lo e toda a sua equipe pela condução dos trabalhos, e desde já aqui a gente está agradecendo muito a entrada, né, do instituições igual ao Tribunal de Contas, porque no período das grandes lutas aqui em defesa da floresta, em defesa dos extrativistas, dos seringueiros, dos indígenas, a gente tinha que ligar para um amigo nos Estados Unidos para fazer contato aqui com o IBAMA, porque aqui não havia contato com o IBAMA, com o governo do estado, com nenhuma instituição. E agora o Tribunal de Contas começa a se envolver nessa questão ambiental. São os novos tempos, né? Lamentavelmente, no momento de crise, já que vem sendo evidenciada desde 1972 pelo próprio sistema, né? Pelo próprio sistema econômico, que em Estocolmo detectou que havia um problema sério nos limites do crescimento econômico, devido à situação que a natureza não aguentava este processo. Então, nas regiões periféricas, igual a nossa, aconteceu o que aconteceu, né? Mortes de muitos líderes, e hoje nós temos, assim, na região do Vale do Acre, que o conselheiro Valmir conhece bem, o último maciço florestal é a reserva Chico Mendes, do lado do Brasil. Do lado da Bolívia e Peru ainda existe floresta.
Então, a entrada de um primo grande, como o Tribunal de Contas e outras instituições em campo, é muito interessante, apesar de que muitos não gostam, mas vamos ter que defender a vida, como diz o Com Mujica, né? certeza. Temos que defender a vida. O Mujica, o Pepe Mujica, diz, nada vale mais do que a vida, não só dos seres humanos, de todos os seres vivos, orgânicos e inorgânicos, porque às vezes os inorgânicos ajudam muito também. Boa parte do carbono está no solo, no subsolo, né? Que é guardado lá. Inclusive, nos beneficiamos dele com o petróleo. Então, presidente, colegas conselheiros, procurador, funcionários, servidores do tribunal que são terceirizados, obrigado a todos e a todos os que contribuíram com informações, com dados para a gente montar esse painel ambiental sobre os dados, né? Vivemos numa sociedade de dados e amanhã convidamos a todos. É uma luta pela vida da Amazônia, né? Viva a Amazônia viva. Eu acho que seria isso, que o Cerrado está gritando, viva o Cerrado vivo, né? Nós precisamos da Amazônia viva para viver aqui. Mas é isso. Agradeço, presidente, e o convite a todos, também parabenizar o conselheiro Cristóvão, a conselheira Nalu, a nossa querida procuradora Ana Helena, enfim, agradecer a todos por ainda termos a possibilidade de dar este grito, né, em defesa da Amazônia. Obrigado, conselheiro. Passa a palavra à conselheira do Cine, Benício. Obrigada, presidente. Inicialmente, o agradecimento a todos que nos ajudam, todos e todas que nos ajudam a fazer a prestação desse serviço. E aqui destaco também a doutora Janaína e a Alcinete, que estão à frente aí desse trabalho de fazer possível, a todos que nos ajudam também nos processos. Destacar também a presidência do tribunal na preocupação e no apoio da realização do Dia da Amazônia, destacando o trabalho extraordinário que o conselheiro Polanco tem feito à frente da área ambiental, inclusive o Tribunal de Contas do Estado se destacou bastante. O terceiro congresso de meio ambiente, em que os índices foram apresentados pela Dirley, e todos os tribunais que estavam presentes ficaram encantados com o trabalho, né, e já correm atrás desses dados, desses subsídios que são tão importantes para a sociedade que se quer responsável e quer compreender, né, a política de gestão ambiental, de cuidado que nós precisamos ter. Não é mais aceitável que nenhum ser humano possa se calar diante do que nós temos visto, essa tragédia ambiental, né, de morte às florestas. Nós vemos a natureza gemendo e se contorcendo de dores, né? A nossa fauna, a nossa flora sendo destruída, nós, enquanto órgão de controle, e enquanto cidadãos e cidadãs, nós precisamos nos levantar e gritar bem alto para que parem de destruir a nossa Amazônia, parem de nos destruir, parem de destruir as nossas crianças, os nossos idosos, as nossas famílias, as gerações presentes e as gerações futuras. Elas estão ameaçadas. Então, não podemos nos calar. Não nos calaremos, estaremos lá com apoio, né, da presidência do tribunal, que em todos os momentos tem se mostrado incansável, dando tudo o que a gente tem solicitado, a Escola de Contas, que tem feito um trabalho memorável, a corregedoria, a pessoa do Luciano, o meu gabinete, os gabinetes dos conselheiros que estão envolvidos, têm sido incansáveis. Então, a todos os nossos colegas, colaboradores, já de antemão esse agradecimento. E o convite à sociedade para participar, para estar junto com o Tribunal de Contas em defesa da Amazônia. Mais do que um dever, né? É um ato de cidadania, é um ato de proteção à nossa própria vida. Muito obrigada, eu também registro aqui o meu abraço a todos os aniversariantes,
procuradora Ana Helena, a conselheira Nalu, o conselheiro Cristóvão, também a Ângela, que trabalha aqui no meu gabinete, e a Salomé, né, que são as servidoras que também fazem aniversário nessa data. E esperar que realmente o nosso bom Deus envie, né, chuva sobre a nossa Amazônia, para que ela possa respirar. Muito obrigada, presidente. Um bom dia a todos que nos ouvem. E também fazer a referência à presença do doutor Sérgio na sessão, que sempre está contribuindo, né, para uma melhor elucidação dos processos de nossa competência. Muito obrigada, excelência. Obrigado, conselheira. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por estarmos todos aqui com saúde, novamente reunidos na sessão telepresencial. Agradecer a todos os ouvintes da Rádio Web, agradecer a todos os membros do tribunal, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, conselheiro Polanco, conselheiro Antônio Cristóvão, conselheira Nalu, conselheiro Lucinéia, e, em especial, também o doutor Sérgio Cunha. Seja bem-vindo, doutor Sérgio. Vai ficar aí substituindo o doutor Mário aí nos próximos 30 dias. Seja bem-vindo, sempre é um prazer tê-lo aqui na sessão. Agradecer também à doutora Janaína e toda a sua equipe que tornam possível a realização da nossa sessão ainda da forma telepresencial. Parabenizar o conselheiro Polanco e a conselheira Dulce, os idealizadores do evento de amanhã. O conselheiro Polanco vem fazendo um excelente trabalho à frente do tribunal aí na questão ambiental. Agradecer também a conselheira Nalu, que através da Escola de Contas também tem contribuído muito para a realização dos eventos, e, enfim, todas as pessoas envolvidas nesse evento de amanhã. Agradecer a todos eles aí, parabenizá-los, também a parte do cerimonial, e esperamos amanhã que seja um excelente evento e aproveitamos aqui também a oportunidade para convidá-los a todos a prestigiar amanhã o nosso evento em relação ao Dia da Amazônia. Eu quero parabenizar também a todos os aniversariantes da semana, em especial o conselheiro Cristóvão, a conselheira Nalu e a doutora Ana Helena. E desejar a todos um feliz resto de dia aí, que Deus abençoe a todos. E não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando dia e hora para horas regimentais para outra sessão. Muito obrigado. Gostaria de que todos permanecessem para colocar em votação uma demanda administrativa, por gentileza. Estamos presentes. Então, vou direto, já podemos, já estamos fora. Já não tem mais gravação, já saiu? Já mesmo, presidente. Então, vamos lá, que é para não perdermos tempo. Eu vou trago aqui a Vossas Excelências, submeter a Vossas Excelências, que é uma pequena alteração na lei. Nós estamos fazendo um convênio com o Estado, com a Polícia Militar, em virtude desse crescimento nosso, crescimento físico do tribunal, e lá no artigo 112 da Lei 38, nós podemos requisitar PMs para a guarda patrimonial. Só que a PM, muitas vezes, não tem gente suficiente. O que nós estamos fazendo nesse convênio? Que é para que ela possa convocar pessoas da reserva para, caso necessite o tribunal, também não quer dizer que o tribunal necessite, a gente possa convocá-los e eles ceder para o tribunal. E aí, em substituição a uma gratificação que eles recebem por faltarem ativa, nós oferecemos o nosso auxílio alimentação no mesmo valor. E para que não haja confusão posteriormente, que esse auxílio se confunda e que os próprios PM depois venham reivindicar uma duplicidade de pagamento, tanto do Estado como do Tribunal, a pedido da Casa Civil e da PGE, foi necessário que a gente fizesse uma pequena alteração na nossa lei. E aí eu já encaminhei a Vossas Excelências, tem exposição dos motivos, e os dispositivos aí, o dispositivo que vai ser alterado. Então, ele cria a possibilidade de firmar instrumento específico, né, substituindo o ônus da ajuda de custo paga pelo Poder Executivo por outro benefício a ser pago no âmbito do próprio Tribunal de Contas, em valor equivalente ao auxílio alimentação atualmente vigente no âmbito deste tribunal, que é de R$ 3.300. Então, e isso não se confunde também com o que está explicitado na lei, na hipótese do artigo 112,
Nós continuamos com a prerrogativa de podermos requisitar militares para segurança patrimonial. Não há nenhuma operação nesse sentido. Então, submeto a Vossas Excelências, escuto o novo procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, senhor presidente. Bom, analisando a proposta encaminhada ao Ministério Público de Contas, eu não vislumbro nenhum óbice. Como o tribunal ele tem já a previsão legal de poder requisitar, né, o serviço da Polícia Militar, e em se tratando também apenas de uma questão alternativa, né, caso não consiga fazer essa requisição por alguma outra limitação, buscar os militares da reserva, eu estou de acordo com a proposta, não tem nenhuma observação a fazer. Em relação a ela, estou de acordo. Obrigado, doutor Sérgio. Passo a palavra ao novo conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu já tomei conhecimento da proposta também, eu acho mais do que oportuna, e estou totalmente de acordo, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Também, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro do Cine, Benício. Plenamente de acordo, excelência, considerando, inclusive, que é uma possibilidade de a gente chamar policiais da reserva, de tal modo que a gente não atrapalhe o serviço dos policiais da ativa. Então, assim, eu acho excelente, estou plenamente de acordo. Obrigado, conselheira. Assim, decidiu-se por unanimidade pela aprovação do projeto de lei que será encaminhado à Assembleia, que altera a Lei 2.865, para dispor sobre um instrumento excepcional e específico destinado a viabilizar o chamamento de militares do Corpo Voluntário da Reserva remunerado para atuar em atividades especiais de assessoria militar e segurança institucional no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Obrigado a todos.